Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:16. Nós já lemos, não é? Essa lição foi uma lição boa, ela trouxe um despertamento para a gente que espera, nós que cremos. Eu vou ver se eu cabo mais cedo aqui para dar uma oportunidade, tá? Você não vai pedir para dar um testemunho, eu vou ver se eu cabo mais cedo. Então o textual aqui, ele fala de paz. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. Seja com todos vós. Paulo, ele está terminando essa carta. No capítulo 1, ele começa dizendo assim, ó, eu fiz algumas anotações lá, ele traz um elogio, ele tenta levantar o ânimo dos irmãos, falando de 3 virtudes, no capítulo 1, versículo 3 e 4, não está na lição não está na lição, ele traz um elogio aos irmãos, e diz, ó, eu estou feliz, alegre, com o vosso amor, que ó, olha aqui para mim, que cresce, pode ver lá, capítulo 1, versículo 3 e 4, isso, o amor cresce, a fé cresce e a constância também. Ele traz aqui, no início dessa segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele mostra 3 virtudes essenciais para uma igreja de Deus: amor, fé e constância. Isso aqui é a base. É a base. O amor é a base. Onde não tem amor, não pode ter a presença de Deus. Porque Deus, segundo o nosso irmão João, diz que Deus é amor. Não é? E a palavra diz que o amor dele foi derramado dentro dos nossos corações. Foi ou não foi? Amém. O amor dele foi ou não foi derramado? Amém. Tá. Então, se foi, esse amor tem que ser visto. Esse amor precisa ser visto. Não basta dizer, Deus derramou o seu amor. Nós somos frutos sim do amor de Deus. Eu quero saber se esse amor ele está sendo derramado, e se ele foi, se ele está sendo progressivo, se cresce. E aqui ele começa a dizer, capítulo 1, versículo 3. Dá para colocar? Dá. Tessalonicenses, obrigado. Não está na lição não, mas a gente vai. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses. Tem um pouquinho de paciência aí, viu? O pastor Luiz Carlos estava ciente do que. 1, versículo 3 e 4. 3 e 4. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé está paralisada. Cresce. Cresce. Então crescia, né? A fé tem que crescer. Crescer. E muitíssimo. Uma pausazinha. Quem conhece, sabe qual é o segredo para o crescimento da fé? Vai ser 1001 ideias aí. Qual é o segredo para crescer a fé? Experiência. Lê a palavra. Experiências. Experiência? Fé. O que traz a fé aumentar, faz ela crescer, são as experiências com Deus. Quem já orou aqui para um paralítico andar? Levante a mão. Já participei de oração. Alô, Jardim? Então você tem que continuar levantando os paralíticos, porque se eu colocar a mão no paralítico, eu levantar, eu vou ter fé, eu vou para outros. Isso é importante. Aumentou ou não a sua fé? Então a fé, a gente fala assim, nas orações: Deus, aumenta a minha fé. Mas deveria ter assim: Deus, usa a minha vida,
Faz milagre através do meu ministério. Que os milagres que levantam a fé do povo. Glória a Deus. Então, a fé dos irmãos crescia muitíssimo. Muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta. Está dizendo que o amor aumenta também. Uns para com os outros. O segredo é isso aí. É a fé em ação, em crescimento, e o amor também, uns para com os outros. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês, posso dizer na minha linguagem, estão de parabéns, porque o amor, a fé de vocês está crescendo, uns para com os outros. Versículo 4, deixa eu ver o que tem lá. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós. Ó, nós nos alegramos de vós. Sabe o que a gente faz, irmãos? Tessalonicenses? Nós estamos passando pelas igrejas, estamos propagando, divulgando o amor e a fé de vocês em crescimento. Olha lá, de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ele está dizendo, vocês crescem em amor e fé em meio à perseguição. E às vezes, quando as tribulações chegam, as perseguições na nossa vida, a nossa fé abate. E não pode ser isso. Não pode ser assim. Pelo contrário, a nossa fé tem que aumentar. E ali, exatamente, as aflições, as perseguições que eles suportavam, estava cooperando para que o amor deles uns para com os outros e a fé aumentasse. Sabe por quê? Porque eles eram unidos. Na hora da luta, ninguém ficava só. Eles se uniam. Se uniam. Então a nossa missão aqui, ele termina desejando algo interessante. Eu vou ter que ir um pouquinho atrás para a gente poder entender o motivo, a motivação de Paulo nessa última carta, tá? Essa última carta. A preocupação de Paulo com os irmãos nessa carta aqui era interessante: permanecerem firmes como eles estavam e resguardar-se do engano e da apostasia que viria. A lição, a última lição nossa, ele apresenta exatamente uma preocupação. Vocês estão bem, amor, fé, nós vamos ver constância, eram constantes nos momentos difíceis, mas Paulo estava preocupado com o futuro deles. Hoje nós podemos estar unidos aqui, crescendo, mas pode haver uma batalha, uma luta, e nós sermos abatidos pelos vendavais da vida. Quem nunca viu alguém em pleno vapor, ativo na obra, sendo usado, não nada, fulano ou beltrano está abatido? Nós estamos em uma guerra. Nosso adversário não brinca. Ele veio para destruir, ele nos odeia. E nós precisamos de fazer exatamente o que os irmãos faziam ali, unir no amor, botar nossa fé em prática juntos. Eu passei um período na Itália, porque existem períodos. Lembra que eu falei que eu comparo a igreja com uma lua, que tem fases? Não é? A mais linda dela é a cheia. A gente fica muito feliz com a igreja lotada, transbordando, mas existem fases na igreja. Mas nós passamos uma fase de muita multiplicação, muita conversão de alma, muita libertação, muito batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mês de 20, 22 pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Mas olha aqui, o que acontecia? Olha o que acontecia. Essa experiência eu tenho que encaixá-la aqui, ó. Neste período em que nós batizávamos de 3 em 3 vezes tantas pessoas, eu fui para a igreja orar, eu já contei isso aqui, uma oração das 10 à meia-noite, e começou a aparecer uns poucos irmãos.
E o número foi aumentando e a oração foi estendendo, até que me denunciaram. Dizendo que eu segurava a igreja até tarde. Não era verdade. Nós chegamos a orar até 3, 4 da manhã. Irmãos saíram direto para o trabalho. Nós tivemos conversões de 30, 40 almas. Mas só que nós falávamos a mesma língua, tinha uma unidade. Não era união, não, era unidade. A mente era de Cristo, o amor era único pela obra. E aqui, Paulo termina essa carta preocupado, se observar com o futuro, porque ele diz, virão dias difíceis aí, apostasia da fé, o espírito do engano virá, e ele termina no capítulo 3 dizendo assim, eu estou falando da vinda do Senhor, que é uma coisa interessante para nós hoje. Nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca despertar pela manhã e pela noite. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar, porque os sinais estão aí. Iniquidade, frieza, profanação, tanta coisa acontecendo, o amor de muitos se esfriando. Então isso é uma campainha espiritual que toca. Então a gente precisa. E ele estava preocupado porque ele disse, vai vir esse tipo de situação aí. A igreja precisa estar preparada. E ele fala assim, o mesmo Deus, né? Ou seja, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz em toda a maneira. Ele estava preocupado com a paz. Com a paz. A paz é importante. Aonde tem, presta atenção, aonde tem amor, aonde tem fé, aonde tem constância, tem paz. Porque tem Deus. O que a humanidade vive hoje? Conflitos. Paz não existe. O que a ONU faz? Qual é o objetivo dela? Trabalhar em objetivo de quê? A favor da paz. Da paz. Eles conseguem? Não. Não. Eles não têm paz. Mas por que eles trabalham em favor da paz? Porque a humanidade está sem paz. As ameaças, as nações ameaçando uma outra. Então eles percebem que o mundo, a tecnologia aumenta. Países milionários, Europa, América do Norte, o mundo árabe, uma grande parte, são ricos, mas não resolvem, porque existem conflitos. E aqui, no âmbito espiritual, Paulo termina essas aparentemente simples cartas, preocupado com o futuro que viria, que não era bom, em parte. Porque ele disse, antes da vinda do Senhor, antes que tudo isso aconteça, vai manifestar o iníquo, o fim da perdição. Falou, para que o Senhor volte, vai ter que manifestar tudo isso. E ele estava como Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus termina o ministério dele e ele faz uma oração. Capítulo 17, dá para colocar lá, pastor? Glória a Jesus. Capítulo 17. Nós vamos ler, vocês já sabem de cor, não tem problema não, vamos ler. Capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus faz uma oração. Está claro nas palavras de Jesus que ele estava preocupado. Tudo porque dias antes, meses antes, ele via, com todo o esforço que ele fez para ensiná-los, para uni-los, tinha divergência de pensamentos, tinha sentimentos entre eles diferentes. Aí Jesus fala, capítulo 17, mas é versículo 17. Vamos ver se é isso. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Vamos para frente. 18. Assim como tu me enviaste, também me enviei alguns, vai, o próximo. 19. E por ele me... 20, né? Vamos do 20. Mais o 20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra, vamos para frente, 21, para que todos sejam um. Aí, como tu, ó Pai, és em mim,
eu em ti, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos nos 22. Isso. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Observa ali Unidade. que na oração ele estava preocupado sobre a unidade, sobre a paz. A paz. Então, Paulo estava nessa situação, vendo a situação boa da igreja, ele estava preocupado com o futuro da igreja de Tessalônica. Ele estava trazendo uma advertência para os irmãos, para eles ficarem atentos. Eu vou saltar aqui algumas coisas que eu anotei em casa, mas no capítulo 3, Paulo dá uma ordem dizendo: vos ordeno. Capítulo 3, versículo 6, pastor, por favor. Ele dá uma ordem, e ele usa, dando essa ordem um nome. Ele falou: olha, eu, Paulo, não, presta atenção no que ele fala. Capítulo 3, versículo 6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nós ensinamos. Então aqui ele estava preocupado, porque ele já estava vendo que haveria alguns problemas, desobedientes. Nós vivemos um tempo que existem conflitos dentro da igreja. Nem todos pensam igual. É normal você dizer assim: eu não sou obrigado a concordar com o pastor, mas eu respeito. Peraí, isso não existe. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, falar a mesma língua. No reino de Deus nós temos que ter a mesma mente. Ah, não, eu obedeço, mas não concordo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não vai de jeito nenhum. Então isso é importante, não é? Nós ainda estamos agarrados no textual ainda. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Sobre a paz, ele estava preocupado com a paz. Aí o versículo 15, pastor Luiz Carlos, do capítulo 17 de João, eu anotei aqui. Por favor, volte lá. Volte lá. 17 e 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É isso que eu queria. Já estava preocupado porque o mal viria. Os momentos difíceis. Enquanto ele estava junto, ele estava ali ajudando, liderando, aconselhando, orientando. Mas ele deveria voltar. E ele pensava: eles agora ficam. Eles ficam e eles não estão prontos, porque o sentimento que existe entre eles ainda não é perfeito. Tanto é que na oração ele pede para que eles fossem perfeitos como ele e o Pai. E para livrar do mal, não era um só que precisava ser livre, todos deveriam ser livres, não é? Então a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja que, segundo Paulo, capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 15, ela é coluna e sustento de quê? Sustento da verdade. Mas presta atenção, não tem nada a ver? Tem a ver sim. Ela é uma coluna e sustento da verdade. Então, uma coluna, ela tem materiais dentro dela. Essas daqui são só de ferro. Mas a coluna, ela é essencial no sustento de uma obra. E uma coluna sozinha não sustenta, que tem várias. Então a igreja, ela era uma coluna e ela precisava que o Espírito Santo encontrasse nela a comunhão, a unidade, o amor, a constância, para sustentar a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. E aqui, neste final, ele se preocupa com a paz e com a segurança dos irmãos. Então ele roga lá onde nós lemos, ele roga aos irmãos em nome de Jesus Cristo, que vocês admoestem, disciplinem os desordeios. Vamos usar essa palavra, aqueles que não obedecem à palavra. Nós passamos uma lição maravilhosa no trimestre passado. A última lição me marcou também. Estava dizendo lá assim, ó, o perigo da tolerância.
Aquilo ali tocou muito comigo, mexeu muito comigo. Nós somos às vezes muito tolerantes. Eu disse numa reunião aqui agora, tive um culto, né? Que nós não vamos ser tolerantes com algumas coisas. Não podemos. A coisa é séria. A igreja precisa vencer. A igreja, o foco nosso é arrebatamento. Foi o que a lição trouxe para nós, arrebatamento. Mas arrebatamento é coisa séria. Glória. E nós precisamos estar prontos para este dia, para o dia do Senhor. Então a unidade, a fé, o amor, a constância, tudo isso precisa funcionar perfeitamente em nosso meio. Perfeitamente em nosso meio. Então nós vamos procurar a fazer como se deve a obra. Não podemos ser tolerantes com muitas coisas, não é? Muitas desculpas. O reino de Deus, tomado, sentado, o braço cruzado igual ao Jacó, não é isso? Não, pode cruzar o braço. Não, tem que, olha aqui para mim, regaçar a camisa, a manga e partir para cima. Nós pastores, dirigentes de igreja, a gente não pode conformar. Terça-feira é culto de ensino, eu vou lá, dou ensino. Quinta é o culto, eu vou lá e dirijo o culto. Não. Temos que mudar completamente essa visão. Mudar completamente essa visão. Nós temos que regaçar as mangas, partir para cima, como eu disse, do presbítero. Vamos pegar o diácono. Do diácono ao pastor, nós temos grande responsabilidade com a santidade, com a fé, com o amor, com a consciência. Todo o crescimento da igreja envolve a nossa liderança. Toda. É sim. Então, se nós não corresponder com a nossa chamada, com a nossa vocação, a Bíblia diz que nós somos malditos. É o profeta que diz: a boca de Deus estava na boca do profeta. Maldito quem fizer a obra do Senhor relaxadamente. A obra de Deus é assim, irmãos. Deixa eu ouvir a frase aqui: tudo por tudo, ou você faz bem ou não faz nada. Não faz nada. É verdade. Né? Se você der uma casa para o construtor construir, você gostaria que ele fizesse as paredes toda torta? Um acabamento rústico, mal acabado? Você pagaria eles feliz? E daria parabéns pela construção, pelo seu trabalho? Você reclamaria. Talvez você nem pagaria ele. Nós estamos trabalhando em um reino que o pagamento é adiantado. E o dono da obra é exigente. Oh, glória. É exigente. E tem uma coisa, ele conhece a capacidade profissional de cada um no reino dele. Tanto é que ele disse: tudo que te vier às mãos, Eclesiastes, faça conforme as tuas forças. E Paulo escreveu dizendo assim: cada um faça a obra segundo a graça que lhe foi dada. E você sabe o nível e a medida da graça de Deus na sua vida. Você conhece os teus limites, mas conhece também o teu potencial. Não adianta camuflar, entrar em uma caverna e querer justificar como justificou ele. Eu fui zeloso, tenho sido zeloso, agora busca a minha vida, eu quero morrer lá debaixo do ar. Não. É tempo de cobrar não. Aleluia. Glória. Mas a pastor aqui fala de paz, nós já vamos lá. Paz. A paz, ela só reina aonde tem unidade, aonde tem constância. Glória. Existem pessoas na vida, eu já vi várias, e eu fui vítima disso aí, mas eu corrigi. Que ele projeta uma coisa, ele vai, para. Ele não consegue. Eu conheci pessoas que tinham 3, 4, 5 profissões, mas não trabalhava em nenhuma delas. E não fazia nenhuma delas bem feita. Porque não é constante. Não é constante. Eu me recordo que uma época, treino aqui. Tem uns 2 anos, eu usei um fato interessante comigo. Lá na Itália, montamos uma orquestra. O que eu tenho a ver com música? Eu não sou músico. Eu estudei música 2 meses. Mas aí eu aprendi a fazer alguma coisa, ajudei, eu e o Joãozinho no coral, né? Toca o meu trombone nos ar livre, isso tem mais de 40 anos. E eu fui para a orquestra.
Aí comecei naquele momento, ó, cheio de coisa para fazer no reino de Deus, mas muita coisa, obra missionária. Aí cheguei lá, aí o maestro falou assim, eu estou precisando aqui de um trompetista. Eu falei, eu toquei trompete 2 anos só, mas tem quase 50 anos. Não, vai pegar, aí peguei. Aí um mês depois já estava tocando, aí eu era o único que tinha. Chegou um trompetista e falou, já chegou uma agora, e agora precisa do trombonista, vai para o trombone. Aí vai eu para o trombone. Fiquei uns 2 meses no trombone lá, aí falou, mas precisa de um sax tenor. Vai eu para o sax tenor. Aí depois, não, agora precisa de um sax soprano. Vai eu para o sax soprano. E eu estava envolvido naquele negócio para a igreja, ensaiava e tal. Aí um dia eu falei, Deus, me dá virtude, eu estou percebendo que eu não toco bem nenhum dos instrumentos. Falei com ele à noite, fui dormir, pastor Luiz. Foi quando eu deitar. Quando eu deitei que puxar a coberta, uma voz bem bonita, falou assim, escolhe que instrumento você quer tocar. Eu acordei e falei, que isso? Eu entendi que eu queria tocar tudo e tocar era nada. Aí eu panei aquilo para o meu ministério. Eu tenho que saber o que eu quero no meu ministério. Amém. O que você quer na obra de Deus como mulher, integrante, participante do reino de Deus. A gente tem que definir o que nós queremos. Eu quero ser um braço da irmã, líder da UFADEM, seja. Eu quero ser uma irmã que trabalhe na porta da recepção, seja uma boa recepcionista. Nós temos que definir. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Aleluia. Mas posso ter paz. E a gente está agarrado, não sai da lição. Já vou para a lição. Aleluia, paz. Por que ele termina dizendo paz? Eles não estavam em paz? Estavam não? Estavam, irmãos. Os irmãos, quando eles escrevem essa carta, estavam em paz. Mas Paulo tinha uma visão de líder. Como da águia, ele via que as aflições, as provações viriam. E nós precisamos nos preparar, unir essa igreja aqui, porque dias trabalhosos já vieram e virão maiores ainda. O cerco vai fechar. Nós precisamos de zelar. Nós vamos ver ele aqui também falando o cuidado com a sã doutrina. Ele fala aqui nessa lição para a gente ter cuidado com os falsos ensinamentos. Está tudo aqui, no ponto 1, 2, ponto 2 do 1, está falando. Nós vamos chegar lá. Então, a preocupação do Paulo era a paz. A paz é a base. Vocês lembram o que o profeta profetizou no capítulo 9 de Isaías? Não, né? Capítulo 9, versículo... Capítulo 9... Vamos lá, vamos ver. Eu não me recordo porque ele veio em mente que agora eu vou ensinar aqui. Ele falou sobre 9,6. 9,6. Pode ir lá. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Isso é de maravilha? Sirva ante com aquele que é maravilhoso, né? Conselheiro. Isso é de conselho? A desorientado? Jesus é o conselheiro, não é isso? Precisa de um Deus forte, poderoso? É exatamente o que você ama e serve. Ele é Deus forte, vencedor em todas as batalhas. Quer conhecer Ele? Pai da eternidade. Agora olha o que termina. Príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro. Ele é príncipe da paz. Então nós precisamos entender isso aí. Precisamos de ter paz no nosso interior, paz dentro da igreja, paz no lar, paz lá fora. O escritor aos Hebreus diz assim, seguir A paz com todos. e a Santificação. a qual Ninguém verá o Senhor. tá ligado? Paz e santificação. Ele é o príncipe da paz. Nós somos príncipes do seu reino. Então nós precisamos ter paz. Precisamos ter paz dentro de nós. Estamos no textual agora, né? Aleluia. Isaías capítulo 30, versículo 15. Veja lá o que diz. Interessante. Olha a preocupação de Deus. Porque ali não é o profeta que fala. É Deus na boca do profeta. 30, 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel:
em vos converterdes e em repousardes, descansar, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Está ligado? Tudo a paz ali, ó. Ter paz é descansar. Ter paz é viver uma vida cristã tranquila. Ter paz é repousar, é ter sossego espiritual. Ânsia, estresse, desespero, é a ausência De paz. da completude. Jesus é bom. Como que eu posso dizer? Esse dia eu estava lamentando com Deus. Mas ele falou, você está ansioso. Eu falei, então eu vou orar. Falei com ele, não. Estou orando, Jesus. Eu não quero viver em ânsia. Ah, tu és o príncipe da paz. Irmãos, eu não estou ensinando vocês, eu estou ensinando a mim mesmo. Estou pregando para vocês, estou pregando para mim mesmo. Eu preciso ter paz. Por quê? Eu sirvo o príncipe da paz, o Deus conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Aleluia. Aí ele diz, ó, se vocês descansarem em mim, vocês serão salvos. Aliás, se converter. Tem que converter, mudar de direção. Falando com o povo dele. Se vocês se converterem e repousarem, ficarem tranquilos, confiar em mim, vocês serão salvos. No sossego, na paz, na confiança, a fé e a ação. Ali vocês terão força. Mas vocês não querem. Não querem. Mas nós queremos. Amém. Nós queremos. O que a gente tem que fazer então? Voltar para Deus todo dia, toda hora. Voltar para Deus. Não conformar, como diz Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não conformar com este mundo. Mas transformar na renovação do nosso entendimento. Porque nós vamos experimentar 3 níveis de intimidade. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos para frente. João 14, 27. Já até sabe de cor. Deixa-os a paz. Né? Aleluia. Olha a preocupação, olha a importância da paz. A gente fala de paz, mas estavam aí, ó, todo mundo ansioso, mundo em guerra. Aí nós somos convidados, exortados pela palavra, né? Orai pela paz. Nós oramos. Cessou, né? Está todo mundo tranquilo agora. Cessou a guerra. Tinha uma ameaça total aí. Não é? Então, deixo-vos a paz. Não. Deixo-vos a paz. Minha paz. Isso, a paz dele nos dou. Ele diz que não nos dou como o mundo dá. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, tenha paz, tenha tranquilidade. Aleluia. Glória a Jesus. Há pouco tempo na Itália lá, achei muita graça. O irmão começou a juntar comida em casa. Por causa da guerra da Ucrânia, quando começou, ficou apavorado, uns 2 ou 3. E foi acumulando. Falei, isso está juntando lá. E eu coloquei macarrão na dispensa. Já tem uns 500 que foram muito. 500 que vai. O bicho vai comer aquilo tudo. Falei, não, porque vai faltar. Falei, só você vai sobreviver. E os demais, você vai dividir? Não. Eu contei aqui que, eu não vou falar o nome da pessoa aqui também. Naquela pandemia colocou arroz. Há muito arroz em casa. Aí depois me deu 2 pacotes de 5 quilos. Tudo cheio de carne. Os passarinhos lá em casa. Falei, para que essa mulher estava guardando que ia faltar. Pode guardar. E a paz? E a tranquilidade? E o repousar em Deus? Mas isso aqui não está ligado ao que Paulo falou. A preocupação de Paulo era com o iníquo, com o filho do diabo, com os falsos mestres, com as falsas doutrinas, e aqueles que procurariam manipular a igreja. No momento está tudo bem. No momento. Eu penso que Paulo está dizendo, daqui a pouco eu estou morto. Daqui a pouco eu vou embora, como é que vai ficar isso aí? Ele estava preocupado. É como um pai e uma mãe que preocupam com o futuro dos filhos. Ele orienta, não é isso?
orienta, estuda, faz isso. É uma preocupação. Deus está preocupado com essa obra, com essa igreja. Glória a Deus. Deus está preocupado comigo e com você. Ele diz assim: tenha paz. Tendes paz em vós. Eu deixo a paz. O capítulo 20, me parece que é versículo 20 de João. Ele encontra um grupo no cenáculo, em uma sala. Ele encontrou um grupo. Ele chegou de porta fechada. Você lembra o que ele falou? Paz. Qual foi a saudação? Paz. Faltava paz. Ele estava com o quê? Medo dos judeus. Então, dentro do ser humano precisa de paz. Paz para adorar. Você precisa enjoelhar e adorar a Deus e dizer: eu estou nas mãos do Senhor. Eu refugio em Deus. Eu estou ligado debaixo de uma poderosa mão. Nós temos um hino que diz assim: sob as asas de Deus descansado, Ainda que a noite ainda que a noite eu estou. A gente só canta. Só canta. Nós precisamos de ter paz. Mas o apóstolo estava preocupado com a igreja de Tessalônica manter a paz para enfrentar os dias que viriam antes da vinda do Senhor. Eu quero dizer que Jesus vai voltar. Presta atenção, marque isso aí. Mas essa igreja, a igreja do Senhor, vai passar por uma moeda. A igreja não vai ser arrebatada. Você não pode escutar que eu estou falando com voz de profeta aqui. A igreja vai passar momentos difíceis, vai haver aperto. Está pensando que Jesus vai chegar de uma hora por outra assim? Não, vai passar uma moeda a igreja. Nós estamos prontos para sermos perseguidos. Eu ouvi e vi um pastor lá na Itália, uns 7 anos aproximadamente, 6 anos atrás, 6 anos aproximadamente, que veio da China, e ele trouxe uma palavra muito linda para os obreiros. Ele disse assim: vocês estão preocupados com a China? Todo mundo em silêncio. Não, porque a China tem uma parte comunista, mesmo a que é livre, tem perseguição. Só que o evangelho, ele falou para a gente, só que o evangelho lá é muito vivo, irmãos. Os chineses são muito vivos na fé, são fervorosos. A gente ora escondido lá, por altas horas da noite, porque tem uma parte que é democrática, mas o governo controla as igrejas. Mas nós lá estamos preocupados com os europeus, com os sul-americanos. Por quê, pastor? Porque vocês vivem uma vida muito cômoda, não tem perseguição, ora a hora que quer, não tem aperto, não são ameaçados. Isso é o maior perigo, porque se acomoda. Eu disse: verdade. Vamos lá, a gente não perde uma oportunidade de adorar juntos. Meu Deus. É o que está acontecendo nesse país aqui, ó. Acomodados. Com os jovens está a força, com os velhos está a experiência. Então eu e o Evanildo, Lindomar, nós estamos no monte lá, e essa era a observação, achei muito interessante. Que estava cheio, irmãos. Sabe de quê? Só jovens. Falei: a força está aqui no monte, mas a experiência está onde? Eles precisam da gente. Mas o problema é que nós aposentamos da Bíblia, aposentamos das vigílias, aposentamos do ministério, porque eu já fiz muito. Sabe por isso o que a gente está dizendo? Pode colher o fruto, Jesus. Estou querendo ir embora. Mas só continuar assim, vai perto. Vai, o agricultor passa. Ele não deixa fruto amadurecer e acontecer. Não vai cair no quê? Não, ele vai colher o fruto. Então, quer viver? Quer? Então vamos voltar ao início, se for necessário, de tudo. Vamos voltar a buscar Deus. Vamos para as vigílias. Vamos pegar as nossas experiências, ajudar essa juventude que está orando. É muito jovem orando, gente. Você está pensando que esse Brasil vai ficar assim? Deus está ouvindo o clamor daquela juventude. Tem jovens dos montes orando. Aleluia, Senhor.
Isso é importante, é um bom sinal. É um bom sinal. Né? Então é importante isso aí. A gente saber que a paz, ela só veio através de uma comunhão. Havia paz? Havia, mas eram constantes na oração, era constante em tudo. Havia paz? Sim, mas o amor deles crescia. Havia paz entre eles? Havia. Mas a fé estava em ação. Fé em ação. Glória ao nome de Jesus. Não tem muita coisa a dizer aqui, mas dá para entender que assim como ele estava preocupado com o futuro, Jesus também está preocupado com o futuro hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Vai dar tempo para a gente terminar. Glória a Jesus. Eu com 10 minutos eu passo a lição todinha. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo-vos. Não, não é não. Não. Marquei errado aqui então. Regozijai-vos. É Filipenses, porém. Regozijai-vos sempre no Senhor. E a paz de Deus que excede. É isso aí. 7. A paz de Deus excede todo o vosso. Está lá. 4:7. 4:7. 4:7, né? São versículos que parecem tão comuns, não é? Tão comuns, a gente já cita eles. Ó, e a paz do pastor Zé Antônio, De Deus. que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá os vossos corações, as vossas almas, os vossos sentimentos em Cristo. Aleluia. Aleluia. Cientificamente, Glória a Deus. cientificamente, se diz que quando você tem paz, tranquilidade dentro de você, você coopera para que o teu metabolismo reage favoravelmente para a tua saúde. Quem não tem paz, ansioso, fica muito exposto às doenças. Isso. Verdade. Fica. Então é importante ter paz dentro da gente, descansar em Deus, que a gente vai cooperar até para a nossa saúde. Para a nossa saúde. Estou falando comigo mesmo. Aleluia. Falando comigo mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Essa paz aí, ela depende, irmãos, de uma presença de Deus. Glória a Deus. Não vai ter paz sem a presença de Deus, não. Se eu busco a Deus, se eu tenho intimidade com Deus, Ele é o quê? Ele é o Cristo da paz. Amém. Glória. Sabe como é que a gente quer ter paz? Levanta de manhã cedo, faz aquela oração de meia dúzia de gato e vai embora. Chega em casa, lê um versículo. Isso quando não tem aquela caixinha de promessa, que eu nem vejo mais. Tira um versículo de promessa. Quer ter paz assim? Quem quer ter paz vai ter que buscar de joelho, conversar com o príncipe da paz. Moisés, ele percebeu que Deus estava irado com o povo, porque Deus falou: não vou mais, vou mandar um anjo. A intranquilidade começou a entrar. Eu falei: peraí, mandar um anjo? E se o anjo não resolver o problema? E se o anjo fugir da batalha? Falou: ó, se a tua presença não vier comigo, primeiro ele fala: comigo. Se a tua presença não for comigo, capítulo 33, eu não vou sair daqui. E ele vai dizer: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair. Não, peraí, você deu um aleluia, mas deixa eu completar aqui. Primeiro ele falou: a presença de Deus tem que ser comigo como líder. E eu tendo paz, eu transmitirei paz para ele e segurança. Se a tua presença for comigo, eu terei paz. Se eu tenho paz, os liderados terão paz. Glória a Deus. É importante isso aí. O marido tem que ter paz dentro de casa para transmitir paz para a mulher, para os filhos, segurança para a família. O obreiro tem que ter paz dentro dele, para que a esposa tenha paz e ele transmita a paz para a igreja. Amém. Aleluia. Paz é tranquilidade, paz é confiança, paz é consequência de intimidade com Deus. Paz é um dom, é uma virtude que Deus dá, Glória a Deus. mas Ele dá se Ele estiver presente. Glória a Deus.
Aleluia. Glória. Eu me recordo que quando eu estava perto do meu pai, eu era muito valente. A gente ia pescar, estou falando dos anos 70, aí passava no meio de boi bravo, né? E eu ficava pertinho dele, eu estava tranquilo, falava, se vier, meu pai me defende. Sozinho, é ruim de eu passar. Com Jesus, a gente entra e sai em qualquer lugar. Com Jesus é como um filho no braço do Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Por quê? A gente tem paz, tem segurança. Tem paz, tem segurança. Então Moisés falou: se a tua presença não for, eu não vou sair daqui não. Não nos faça sair daqui. Os discípulos entram dentro do barco, vai remando, por volta das 4 da manhã, 3, 4 da manhã, eles estavam sem paz. A Bíblia diz que estavam afadigados, desesperados. Só que a solução estava bem pertinho deles. Pertinho. Aí eles resolveram: ô mestre, vai afundar isso tudo aqui. Não está vendo que vai morrer todo mundo? Ele levanta com maior tranquilidade. Quem levantou? O príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Glória. Aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 6. O Deus forte, acalma vento, para mar, acalmou tudo, solução pertinho. Olha aqui para mim, quer ter paz? A solução não está no barco, a solução está dentro de você. O Espírito não mora dentro de você, o Espírito de Deus não mora dentro de você. Então vamos ter paz, não? Tenha, não. Vamos ter paz, vamos descansar em Deus. Ele está dentro de nós, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Quem é Ele? É aquele que acalma o vento, calma as tempestades, que domina o céu, domina a terra, que fez o céu, que fez a terra, que criou os anjos, que criou o inferno. Até o inferno Ele fez para o diabo, seus anjos que se escrevem. Ele é o Todo-Poderoso, é o nosso Pai, é o nosso Pai. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E Ele disse que daqui a pouco Ele nos levará para estarmos com Ele. Ele disse: os momentos difíceis virão, fome haverá, guerra ainda vai vir, tentações, provações, perseguições. Ele diz assim: ó o que ele fala aqui, ó, tenha de bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Segunda vez, no mesmo lado, mesmo mar, eles estavam sozinhos. Fadiga de novo, intranquilidade, medo, terror. Ele vem por volta das 4 da manhã, caminhando sobre as águas. O terror era grande, fantasma, vamos morrer, desespero total. Ele disse: ei, teve bom ânimo, sou eu. Quando ele falou sou eu acho que a paz entrou. O sou eu, o príncipe da paz chegou. Amém. Eu disse: é você mesmo, tu és o Cristo. Sim, sou eu. Então manda me ter contigo, vem. Acabou tudo. Quando Jesus chega no lar, no ministério, na igreja, no trabalho, acalma tudo. Glória a Jesus. A tribulação acalma. Os demônios que estão agitados, ó, se afastam. Toda a agitação do inferno bate em retirada, porque Ele está presente. Glória a Deus. Agora nós vamos lá. Vamos lá na lição. Mano. Vamos na lição. Glória a Jesus. Poxa, mas eu coloquei algumas coisas interessantes aqui. No ponto 2 do 0, porque eu já falei do ponto 1. Autenticidade apostólica, não é isso? Eita Dá glória. para colocar, pastor? Agora? Dá para colocar, só fechar. Autenticidade apostólica. O programa já. É qualidade, a condição, o caráter de autêntico. De autêntico. Só fechar. Aleluia. Nós precisamos entender que nós fomos chamados como testemunhas, como embaixadores, como representantes, como sacerdote do reino. Mas não é no reino comum, é no reino de Deus. No reino de Deus não tem nada falso, é tudo autêntico. Aleluia. Crente falso, obreiro falso, músico falso,
cantor falso, nada, nenhum desses faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas autêntico adorador, autêntico músico, autêntico obreiro, autêntico membro do corpo de Cristo, autêntico guerreiro, não tem nada falsificado. As armas são originais, Glória a Deus. nossas armas são espirituais, não é? São espirituais. Eu gostaria de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, eu anotei aqui, para a gente dar uma referência sobre o ponto 2 do 0. 2 do 0. Está ali já? Tá. Primeiro Timóteo capítulo 2, 12. Tá dando rápido esse Não programa. está dando aí não? Então, quando eu abro outro programa, depois aí eu tenho que fechar ele para abrir o outro. Tá dando um conflito. Eu vou ler aí, abre a sua Bíblia, não tem problema Tá. não. Não está aceitando por causa Não está aceitando, né? 1 É. Timóteo capítulo 4, versículo 12, né? Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim, ó: ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Está falando de autenticidade. É o ponto 2 do 0, autenticidade. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Deu para entender? Algumas traduções na caridade, é amor, né? Então, nós vivemos em um mundo de falsificações, de distorções da verdade. São uma realidade. Paulo demonstrou preocupação com a autenticidade na sua mensagem e no compromisso dos cristãos em preservá-la. A gente precisa ter essa visão, né? Sabe por que nós temos muitas doutrinas aí, falsas nesse Brasil aí? Muitas inovações. Sabe por quê? Porque não preservaram o genuíno, autêntica palavra de Deus. Começaram a criar invenções. Deturparam, prostituíram com a palavra. Isso não tem problema. A teologia, nós temos aqui, é uma faca, é uma espada de dois gumes, é muito perigosa. Então nós temos que estudar a teologia bíblica, na orientação do Espírito Santo, para a gente não criar distorções na verdade, na palavra. Então é muito importante isso aí. Filipenses capítulo 3, versículo 17, eu já estou com a Bíblia aberta aqui, aí já vou ler, porque está difícil de colocar. 3,17 diz assim, ó: sejam também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então nós precisamos aqui entender que a gente tem que imitar Cristo. Lógico, imitar Cristo. Mas nós precisamos também entender que nós precisamos de ter a audácia de dizer ao irmão, irmã, pode me imitar. Você não vai errar, porque eu vivo o que prego e prego o que eu vivo. Isso é importante. Nosso testemunho. Nós tivemos alguns prejuízos da obra de Deus em geral. Por quê, pastor? Conduta de obreiro. Um obreiro que não tem um bom testemunho, ele é um problema seríssimo na obra de Deus. Ele amofina, ele cria uma barreira para o crescimento da obra de Deus. Porque Deus trabalha com princípios. O bom testemunho do obreiro fala mais alto do que a mensagem bem elaborada, do que as palavras bonitas que ele tem. A vida do obreiro. Glória. Primeiro se prega com o nosso testemunho de vida, com as nossas ações. E tem uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer. Não é só as pessoas que sabem, que conhecem o nosso testemunho, que observam, não. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. E uma delas é no mundo espiritual. Porque os demônios,
Eles observam, eles sabem quem somos. E no mundo espiritual, quando nós entramos em batalha, nós somos paralisados por eles. Nós somos impedidos de sermos abençoados e de sermos bênção para as pessoas. Porque tem legalidades. Tem legalidades. Ah, mas a palavra de Deus não volta vazia. Não, peraí. Uma coisa é a palavra que sai da boca de um homem ungido, de uma mulher ungida, de um homem, de uma mulher que vive o que prega o que vive, é uma coisa. E outra é uma palavra que sai da boca de um que só conhece teoricamente, mas não vive. Ela não tem poder no mundo espiritual. Ela não influencia ninguém, ela não cura ninguém, ela não liberta ninguém. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu estou preocupado comigo, preocupe com você. Nós não podemos, mesmo que nós estamos vivendo os dias mais difíceis, de caos, de problemas espirituais, nós não podemos banalizar a mensagem. A mensagem tem que ter poder, a mensagem tem que ser pregada com evidência. O que é evidência? Sinais. Isso é uma guerra que eu tenho dentro de mim. É um conflito que eu afronto. Eu prego a palavra, não tem sinais. O que foi dito? Ide por todo mundo, prega o evangelho, toda criatura, ou não foi para nós? E esses sinais seguirão os que creem. Então eu não creio, se não está seguindo. Então nós precisamos crer no que nós pregamos. É verdade. Crer no que nós pregamos. E tem uma coisa, irmãos, pode crer no que eu estou falando. Se você é um homem, se você é uma mulher que anda na presença de Deus, seja diaconisa, seja membro, seja o que for, sem título, se você andar na presença de Deus, se nós andarmos na presença de Deus, Deus vai confirmar, não vai voltar a fazer a palavra. Glória. Não vai voltar. Porque Deus tem um compromisso com aquele que é fiel. Tem ou não tem, irmãos? Peraí, vamos lá. Vamos pegar lá no Antigo Testamento. Elias viveu tempos caóticos. Eliseu, mas Deus tinha compromisso com aqueles homens. Na história de Israel, os reis se prostituíam espiritualmente, mas os profetas continuavam. Deus tinha homens que falavam em nome do Senhor, e se cumpria. Então a gente não pode abrir mão, não, mas é o tempo difícil da apostasia. Mas nós não somos apostatas, nós somos crentes em Jesus, cremos na palavra, como está escrito, não é? Aleluia. O ponto, também ainda queria ler 1 Coríntios 11:1. Mas já sabe, não sabe não. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já citei aqui, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É Paulo que diz, sejam meus imitadores. Faz o que eu faço. Que audácia! Aleluia! Que audácia! Glória. As irmãs, você pode falar aí para sua vizinha, para sua irmã, pode me imitar, porque eu imito Cristo. Você não vai fazer a irmã errar, ela vai ir na direção certa, ela vai encontrar o endereço certinho da comunhão, da intimidade, da bênção de Deus. Os irmãos, se nós falarmos, imita-me, pode me imitar, imita-me. É muito sério isso aí, né? Aleluia, Jesus. Glória no nome de Jesus. Aleluia. Tá? Eu falei aqui já na igreja, tem um irmão lá, um evangelista, nossa igreja lá. Eu já falei umas 5 vezes aqui, mas eu acho interessante, vale a pena repetir. As crianças que botaram o nome dele, não sou eu, de Jesus. Ele chama Sinei, mas eles não chamam de Sinei. Ô Jesus. Aí um dia eu perguntei para ele, por que você chama de Jesus? Não, ele é igual a Jesus. Falei, igual como? Ele fala igual a Jesus. Vocês já ouviram Jesus falar? Meu pai falou que as palavras de Jesus são boas, as palavras de Jesus são cheias de amor. Mas ele é Jesus. Mas ele é irrepreensível nas suas palavras. Ele é um amigo, um companheiro, cheio de Deus. Glória a Deus. A gente tem que ser igual a Jesus, né? Andamos com Jesus, temos que imitar Jesus. Falaram para Pedro assim, você está querendo dizer que não conhece ele, mas conhece sim. Você fala igual a ele, teu sotaque, tuas palavras são igual a dele, você é um dele. Não conheço, nunca vi. Não adianta, irmão. Não adianta dizer que não conhece, que nunca viu. A gente aprende a falar, pensar, até olhando a gente é igual de Jesus. Glória a Deus. Diga-se amém. Amém. Isso. Ponto 2 do 2. O ponto 2 do 1 fala sobre a assinatura de Paulo, né? Dizendo, essa carta aqui está sendo assinada
pelo meu próprio punho. Ele está dizendo assim, ó, eu me responsabilizo pelo que eu falo, pelo que eu ensino. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, com o que ensina. Foi dito a Daniel, aqueles que ensinam a verdade. A verdade. Capítulo 12, não falei memória. Resplandecerão como as estrelas no firmamento. Tem muita gente ensinando mentira, enganando o povo. Sofreu um duro juízo, uma condenação. Mas quem ensina a verdade, lá na eternidade, resplandecerão como as estrelas. Então vamos ensinar a verdade. Só que, como é que nós vamos nos livrar dos falsos mestres, dos iníquos, e ensinar a verdade? Como é que a gente vai ter discernimento do que é verdade e do que não é? Como que a gente vai ter? Se a gente não estudar a Bíblia, vai comer tudo que vem. São os crentes avestruzes no deserto. No deserto, o avestruz come tudo que encontra pela frente. Segundo a Bíblia, ele dá gemidos terríveis, porque ele enche o papo, ele come pau, come pedra, muito texto pela frente. Então nós não podemos ser crentes avestruz, porque tudo que vem, principalmente a lixeira que tem nas redes sociais, nós precisamos ter discernimento, não é? Paladar espiritual, ter olfato espiritual, sentir o cheiro da morte. Os discípulos do profeta, quando pegaram aquele caldo lá, foram levar, tem morte na panela, esse cheiro aqui, aí coloca a farinha, coloca a farinha na panela, significa a palavra, desfaz o veneno. Amém. Aleluia. Então nós precisamos ter esse discernimento, não é? Glória a Deus. Se nós não tivermos um bom conhecimento da palavra, não examinar a palavra de Deus, nós vamos se enganar. Como é que eu vou contestar uma falsa doutrina, um falso ensinamento, se eu não estudo a palavra? Não reconhece. O Brasil tem esse mal, acho que é do sul-americano, lê muito pouco. O europeu lê dia e noite. São amantes da leitura, lê no trânsito, no serviço. Eles carregam a casa de quase todo italiano, pelo menos, é uma biblioteca. Ele lê tudo que tem na frente. São bem informados, bem instruídos, porque ama a leitura. Mas nós somos preguiçosos. Nós somos bons ouvintes, mas somos maus leitores da palavra. E às vezes a gente fica sem argumento, né? Sem argumento. Então Paulo estava preocupado com a paz dos irmãos, porque haveria dias em que viria perturbadores na obra. Ponto. Eu estou saltando aqui porque não vai dar tempo. 7 minutos só. 2 de 2. Devemos verificar a autenticidade dos ensinos. Acabei de falar agora. Para verificar algo se está errado, eu tenho que conhecer. Tem que ter um conhecimento, né? O obreiro, os crentes, a gente precisa ter uma boa Bíblia, livros, investir em algumas literaturas também, para a gente poder ter informação. Eu conheço um obreiro que fala, não, eu só leio a Bíblia. Não, tudo bem, direito seu, mas conhece bem ela? Eu observei que não, porque mais erra do que acerta. Então a gente precisa estudar a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo muito fácil que a gente pode buscar, pesquisar. É perigoso? Mas nós temos chance de melhorar o nosso conhecimento. Então, ponto 2. 2 do 3. Responsabilidade com a doutrina. Isso aqui é um ponto que a responsabilidade com a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, isso aqui cabe a todos. Ao pastor que dirige, ensinar a verdadeira, a boa doutrina, mas cabe também aos crentes pessoalmente. Porque cada um responde por si. Cada um responde por si. Então, a doutrina precisa ser mantida da santidade,
não é? Nós precisamos crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas não basta. Nós precisamos viver o amor, viver a graça de Deus, viver a comunhão, enfim, de uma série de requisitos para a gente viver a doutrina da palavra de Deus. Não se misturar com o mundo, não se misturar com o mundo, se resguardar do mundo, não é? Avaliando a carta de Paulo, também nos lembra da responsabilidade de preservar a doutrina verdadeira. A mensagem do Evangelho não deve ser comprometida ou distorcida, mas fielmente transmitida de geração em geração. A fidelidade à mensagem apostólica é o que mantém a igreja firme em sua missão e propósito. Quando nós nos comprometemos com a verdade, que é a palavra, né? Tornamos-nos defensores da fé. Da fé que uma vez foi dada entregue aos santos. Devemos dedicar o quê? Tempo para estudar a palavra. Tempo para estudar a palavra de Deus, compreender a doutrina cristã. Devemos ser um guardião da verdade. Lembra lá o que Paulo falou para Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 1 Timóteo? Cuidado como se apresenta a igreja do Deus vivo, que é a coluna, sustento da verdade. Não? Vamos terminar. Vamos lá. Você vai dar testemunho outro dia, no final. Tá bom? Bom? Se não tiver bom, vai ficar bom. Fica bom de novo. Quinta-feira, infelizmente é assim. A graça como conclusão da mensagem. Né? A graça como conclusão. Graça e favor que a gente não merece. Não é isso? Não merece. Presta atenção. Lá no capítulo 2, a partir do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Comiam, bebiam, oravam, fazia tudo. Tudo. E lá no finalzinho, diz assim, ó. E havia abundante graça entre eles. No capítulo 4 de Atos, versículo 33, a mesma coisa. Diz que era um só o coração de todos e havia entre eles abundante graça. Ou seja, Deus nos favorecia todo dia, toda hora. A graça de Cristo é o fundamento da vida cristã. Porque nós não fazemos nada por mérito. Tudo é graça, tudo é valor de Deus, né? Por meio dela é que somos salvos, lógico, sustentados, capacitados a viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Quem não tem a graça de Deus, não vai viver abundante de graça, não vai ter comunhão, lógico que não vai. Como vai ter? Vamos terminar? 3.1. A graça como fonte de sustento espiritual. Ela que sustenta. Eu acabei de falar aqui, dá para encaixar ali. Ela que sustenta. A graça de Deus é o canal pelo qual nós somos salvos. Esse favor de Deus, ele cabe a toda a igreja, não é só alguns que são agraciados, abençoados. A graça de Deus, você entender isso, é um favor de Deus que alcança todos, do púlpito até a porta. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Quando você levantar de manhã cedo, lembra que é a graça de Deus te concedeu mais um dia. Quando você terminar o dia, chegar à noite, é a graça de Deus. E todos nós precisamos vir para esta casa aqui, ó, e num culto dizer assim: nós estamos aqui pela graça. Aleluia. Nós estamos aqui pela graça. Nós vamos morar na eternidade pela graça. Aleluia. Pela graça sois salvos. Isso não vem, é dom de Deus. Dom de Deus. Glória ao nome de Jesus. É dom de Deus. Glória a Deus. Vamos já estar ali com a salva para 3.2. Graça para a vida em comunidade. Isso eu já falei também. A graça de Deus, ela é que mantém a comunidade em pé, acesa, unida, vitoriosa. Vitoriosa, tá? Terminando. Ponto 3.3. Graça como vínculo de união. Aqui não colocou nada, mas
Paulo escreve aos Efésios, falando da unidade da fé, pelo vínculo da paz. Vamos lá, vamos ler para a gente terminar isso aqui. Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui. Unidade, capítulo 4, deixa eu ver se eu acho aqui. Está escrito aqui que nós temos que manter a unidade pelo vínculo da paz. Ajuda-me aí. Eu creio que é o capítulo 4, de repente estou errado. Unidade da fé. Porque eu não anotei isso aqui, não. Mas o que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, que eles deveriam manter a unidade da fé pelo... Vou repetir. Versículo 3. Capítulo 4? Versículo 3, Poxa, diante dos meus olhos aqui. Deixa eu ler aqui. Procurando Escuta aí. Ó, procurando guardar a unidade do Espírito. Irmãos, procurando guardar a unidade do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo. Pelo vínculo da paz. Da paz. Tá? O Espírito Santo, ele só está presente. Termina aqui. Onde tem paz. Ele não fica no meio dos conflitos. Não fica. Eu termino aqui. Vai passar uns 5 minutos. Ou mais. Presta atenção. Paulo recomenda, capítulo 4, versículo 30, encher do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não entristecer, mas se tem uma coisa que aborrece o Espírito Santo, é quando nós começamos com divergências, pensamentos, comportamentos, conflitos, diretos ou indiretos, discordância. Não existe presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele repousa onde tem paz. Onde tem paz. Eu tenho visto isso por onde eu tenho passado nas igrejas. Existe um clima não benéfico, pelo contrário, maligno, bem camuflado, onde o Espírito Santo não pode se manifestar. É um culto que termina, críticas, reclamações, insatisfações. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo não reina nesse lugar. Aleluia. Eu hoje chamei uma pessoa, falei, ó, vai lá na casa do irmão, obreiro. Ok, obrigado. Falei, ó,